Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês do livro A Relíquia do Eça de Queiroz. Essa obra faz parte do realismo português, foi publicada em 1887 e é um livro bastante polêmico. Por quê? Porque ele traz uma crítica ao catolicismo em Portugal. O que não era na época uma novidade, o próprio Eça já havia publicado seu primeiro romance, O Crime do Padre Amaro, em que ele traz essa crítica. Autores anteriores, de séculos antes, também já faziam isso, mas nessa obra ele inova, trazendo uma nova roupagem desse anticlericalismo, Até então, as críticas se dirigiam aos membros da igreja, ao clero. Na Relíquia, o Eça atinge as bases do cristianismo. Ele vai criticar, ele vai trazer pra gente uma releitura daquilo que sustenta todo o cristianismo no mundo. Além disso, ele mostra pra gente uma visão bastante liberalista, o que é uma característica da escola realista, certo? Bom, para a gente entender um pouco essa obra, precisamos retomar alguns anos antes, lá em 1869, 1870. O próprio Eça fez uma viagem para o Oriente, na qual ele passou pelo Egito e chegou à Palestina. Dessa viagem, ele aprendeu, ele coletou informações, ele fez registros que posteriormente deram origem a essa obra, que é uma obra fictícia, mas que foi influenciada por essa viagem real que o Eça fez ao Oriente. Eça de Queiroz faz parte do que a gente conhece por geração de 70, lá da década de 1870 em Portugal, que começou com a questão Coimbra, mais ou menos a essa época, liderada por Antero de Quental. E o que foi essa questão Coimbra, para quem não se lembra das aulas de literatura? Um grupo de estudantes da Universidade de Coimbra começam a confrontar os intelectuais de tendência romântica. Eles trazem novas ideias, novos pensamentos, e existe essa questão aí, de troca de ferpas, vamos dizer assim, liderada por Antero de Quental, que conheceu Eça de Queiroz. Os dois conviveram na universidade, embora o Eça não tenha participado da questão Coimbra. O que esses estudantes buscavam, de fato, nessa rixa que eles mantinham ali? Eles criticavam a influência da Igreja Católica na educação portuguesa. Em 1550, 3 séculos antes, a Universidade de Coimbra passou para as mãos dos jesuítas, passou a ser liderada pelo sistema jesuítico. Não só a universidade, mas toda a educação no país mantinha ali um viés católico, um viés da moral cristã. E esse pessoal da questão Coimbra, esse pessoal da geração de 70, culpabilizava essa influência direta da igreja, tanto na educação quanto nas questões de Estado, por toda a decadência em que Portugal se encontrava ali no século XIX. Essa educação, dominada pela religião, pelo cristianismo, afunilava as possibilidades de conhecimento dos estudantes. E aí, com o tempo, após algumas gerações, é como se os portugueses ficassem com um pensamento muito restrito e não evoluíram juntamente com outros países europeus, ficando para trás, vamos dizer assim. Então, esse pessoal da geração de 70 começa a criticar esse tipo de coisa, influenciados pelas novas ideias trazidas pelo cientificismo. Então, ali a gente tem o determinismo, a gente tem o evolucionismo de Darwin, o positivismo, o liberalismo. Todas essas novas ideias passam a fazer parte da busca desses jovens
portugueses da geração de 70. Isso a gente vai encontrar em maior ou menor grau em todas as obras do realismo, né? Uma crítica à vida burguesa, o anticlericalismo, a visão liberalista. E aqui na Relíquia, o que a gente tem? O Essa conta, né? Ele cria uma história em primeira pessoa, narrada pelo protagonista, que é o Teodorico Raposo, um rapaz que perdeu a mãe no parto, perdeu o pai ainda criança e foi morar com a única parente viva que ele tinha, que era a tia Maria do Patrocínio. Essa tia é uma beata, daquelas assim mais ferrenhas, né? Um personagem bastante caricato, isso é uma coisa que a gente vê em todos os personagens dessa obra, não são totalmente verossímeis, eles são bastante caricatos. E a tia Maria do Patrocínio, que ele chama de Titi, ela começa a criá-lo também com uma visão bastante religiosa. Então ele não pode fazer nada que não esteja de acordo com aquilo que ela considera pertencente à moral cristã. Bom, então você aí deve estar imaginando, se o Essa tem uma crítica tão ferrenha ao cristianismo, ao catolicismo, ele era então um defensor da ciência do seu tempo? Pois é, gente. Acontece que esse é um autor muito mais perspicaz do que se imagina, né? Porque nesse mesmo livro ele vai também apresentar uma crítica à ciência, né? Ele chega a colocar no mesmo patamar ali religião e ciência, mostrando que as duas mentem, né? A gente nota isso lá no início, no prólogo, quando o narrador, Teodorico, ele vai explicar por que ele resolveu escrever as suas memórias, né? Por que ele vai contar essa sua experiência, a experiência dessa viagem até a Palestina. E ali ele fala que o responsável por isso é o Topsius, um personagem de quem ele se torna amigo durante a viagem. E o Topsius era um cientista, era um historiador, estava lá para coletar dados e informações para escrever a sua grande obra, né? Então, juntam-se os dois, Teodorico indo em nome da religião, né? Entre aspas, a gente percebe que ele não tem interesse religioso nenhum nessa viagem, mas ele vai nessa vertente da religião, e o Topsius diz que está indo buscar conhecimentos históricos, que também, segundo o Teodorico lá no início, não faz exatamente isso, não conta exatamente uma história verdadeira. Então aqui eu vou então ler para vocês um trecho em que ele explica o porquê dessas memórias e o que o Topsius tem a ver com isso, ok? Então ele fala assim: é quando o doutíssimo Topsius alude a 12 embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação, desde as vielas de Alexandria até as quebradas do Carmelo. Naquela forma rotunda que caracteriza sua eloquência universitária, o Dr. Topsius diz: o ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos de seus antepassados, recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria no seu velho solar torreado. Maneira de dizer singularmente falaz e censurável, porque faz supor à Alemanha erudita que eu viajava pelas terras do Evangelho, trazendo embrulhados num papel pardo os ossos dos meus avós. Bom, e aí no parágrafo seguinte, ele explica o porquê que ele acha censurável essa ideia, né? E que não tem também nada a ver com o fato de alguém ir lá cavocar ossos, enfim. Mas ele traz aqui uma outra vertente do realismo, né? Que é a defesa do liberalismo, a visão liberal no mundo. Então ele fala aqui, ó: mas a afirmação de Topsius desacredita-me perante a burguesia liberal, e só da burguesia liberal, onipresente e onipotente, se alcançam, nestes tempos de semitismo e de capitalismo, as coisas boas da vida, desde os empregos nos bancos até as comendas da Conceição.
Eu tenho filhos, tenho ambições. Ora, a burguesia liberal aprecia, recolhe, assimila com alacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares. É o vinho precioso e velho que vai apurar o vinho novo e cru. Mas com razão detesta o bacharel, filho de algo, que passeie por diante dela, enfunado e teso, com as mãos carregadas de ossos de antepassados, com um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe faltam. Então, a gente verifica aí uma visão liberal, né? E o que ele não quer é passar mal percebido pela sociedade alemã, no caso. Ele conta que o Topsius é um historiador alemão, né? E um historiador de Araque, pelo que ele conta ali, pelo que ele coloca já no prólogo. E durante a leitura a gente vai vendo que toda essa inteligência desse Topsius, ela, né, sofre de alguns deslizes em vários momentos. Então, após esse prólogo, ele começa a contar a sua história, né? O livro é dividido em 5 capítulos, tá? O primeiro deles, ele faz toda uma apresentação desse narrador, né, contando a sua história, e encerra ali com a decisão da viagem dele para a Terra Santa. Ele iria para essa região a pedido, representando a sua tia, que não pode ir, e aí um padre amigo da família, né, um padre amigo dela, que frequenta a casa dela, diz que quando uma pessoa está impossibilitada por qualquer razão de fazer essa viagem, ela pode mandar um representante, que ela vai ter também os seus pecados absolvidos, tendo alguém indo lá no lugar dela. Então, o Teodorico, que a princípio queria ir era para Paris, acaba sendo enviado para a Palestina. Nessa viagem, né, a tia e os padres, os amigos dela, pedem para que ele traga relíquias dessa terra, né? Coisas que só se encontram lá. Então pede lá um vidrinho de água do Rio Jordão, essas quinquilharias que a gente vê até hoje, nas quais as pessoas se apegam, acreditando muitas vezes ser o que não é. E a Titi pede para ele uma grande relíquia, né? A melhor relíquia, algo que venha curar todos os seus males, algo verdadeiramente milagroso. E é em busca disso que ele vai até a Palestina, né? Quer dizer, em busca disso para justificar a sua viagem, porque na cabeça dele o que ele está pensando mesmo é nas paradas, principalmente em Alexandria, onde ele já ouviu dizer que tem mulheres maravilhosas, então ele vai pensando nisso. Ao longo dessa viagem, a gente vê uma miscelânea, uma mistura que o Essa faz de fantasia e realidade. Realidade criada por ele, né? Então, dentro dessa ficção, né, dessa fantasia que ele cria, dessa história que ele cria, ele insere outras fantasias, que em alguns momentos fica claro tratar-se de sonhos, em outros isso já se mistura com a realidade, né? É uma das coisas que tornam a leitura desse livro um tanto quanto difícil. Então, um primeiro momento em que isso aparece é quando o Teodorico sonha com o diabo. Então, ele tem um sonho com o diabo e isso ele conta que ele sonhou com o diabo. Mais pra frente, a gente tem um capítulo inteiro, aliás, o maior capítulo do livro, que conta toda a peregrinação do Teodorico na Terra Santa, acompanhando, né, ali toda a Via Crucis até a crucificação e o que viria a se tornar a história da ressurreição de Jesus, que a gente vê toda a recriação do Essa ali, em que fica meio nebuloso se aquilo foi um sonho, foi um delírio, foi uma imaginação, né? Eu vi várias análises dessa obra em que as pessoas afirmam tratar-se de um sonho, mas também existem estudiosos que analisam dizendo que não se sabe se foi um sonho ou não. Por quê? Porque ele encerra o capítulo anterior com o Teodorico indo dormir, ele inicia esse capítulo com ele acordando e indo dormir no final, mas acordando no capítulo anterior. Então, a gente não sabe se é aquela situação de um sonho dentro de um sonho, né? Ou
se realmente foi uma imaginação. É algo que ele tenta, aí é uma interpretação minha, né? Parece que o Essa tenta cruzar fantasia com realidade. E lá na frente existe uma outra visão do Teodorico, em que a gente não encontra elementos para dizer tratar-se de um sonho, em que a imaginação, a ficção, a fantasia está dentro dessa realidade criada por ele, que é quando o Teodorico tem uma visão de Cristo que aparece para ele, que sai ali da cruz que estava na parede do quarto dele, vindo lhe dar um sermão. Então, eu percebi essa aglutinação de realidade com fantasia se desenvolvendo ao longo da obra, né? Primeiro é um sonho, depois a gente não sabe se é ou se não é um sonho, e depois a fantasia está dentro da realidade dele, né? Ele tem aquela visão. Bom, como eu já disse lá no começo, a obra é bastante polêmica, ela gera uma polêmica muito grande para a época, né? Se a gente imaginar que José Saramago, já no século XXI, quando publicou o Evangelho segundo Jesus Cristo, sofreu uma grande crítica, uma grande rejeição por parte da cultura ali religiosa, né? Imagina o Essa fazendo a mesma coisa lá no século XIX. Então houve uma rejeição a essa obra dele muito grande, né? Portugal é o país mais católico da Europa até hoje. O catolicismo está na própria base, na fundação do Estado português. E tanto é que quando ele publicou a Relíquia, ele se inscreveu num concurso da Academia de Letras e ele não recebeu nenhum voto. Bom, a justificativa que se destacou para que essa obra não fosse bem avaliada foi que os personagens ali não eram personagens verossímeis, né? É uma crítica que tem sentido também, mas até onde se sabe havia pessoas que se importaram ali com a temática que ele aborda, né? Com a releitura que ele faz da vida de Jesus Cristo. Mas essa outra crítica, isso está registrado, foi que os personagens não eram verossímeis, né? E aí ele fala, eles dizem que existe uma mistura da figura do Teodorico com a figura do próprio Eça de Queiroz. E nesse capítulo que eu acabo de citar, do sonho, que a gente não sabe se é sonho, é um momento em que fica muito evidente que muitas das coisas, das visões que ele tem, não poderiam ser do Teodorico, que é um personagem não muito inteligente, vamos dizer assim, alguém de uma inteligência, de um conhecimento mediano, que não tinha todo aquele conhecimento aprofundado da história, da Bíblia, do lugar, né? Quem tinha esse conhecimento? O Eça de Queiroz, né? Então, durante a leitura, às vezes a gente vê o autor e não o narrador falando ali. E isso foi muito criticado à época, né? O personagem Teodorico, para quem já leu Memórias de um Sargento de Milícias, é um personagem que se assemelha bastante ao Leonardo Pataca, né? O protagonista daquela história. Ou ao Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Personagens caricatos, personagens hilários, né? Que não são verossímeis. Bom, me parece, e aí é uma interpretação minha, se alguém disse isso antes de mim, deixa aí nos comentários, né? Para que eu leia depois. Mas me parece que o Eça constrói nessa obra o que para ele é a construção das religiões, né? Existe um fato, desse fato criam-se elementos fantasiosos que vão sendo passados para as pessoas e com o tempo esses elementos nitidamente fantasiosos vão se transformando na realidade, vão passando a fazer parte dessa realidade. É o que ele constrói, né, nessa releitura, nessa refeitura dele para a história do cristianismo, e é o que ele faz dentro da obra dele, trazendo aquilo que é elemento da fantasia, da religião. Então ele pega um sonho e esse sonho vai se transformando na realidade. Então, gente, isso que eu mostrei aqui nesse vídeo foi um pouquinho do que essa obra pode nos trazer, né?
É possível você passar dias discutindo essa leitura sem esgotar os elementos que ele traz para a interpretação, os elementos que ele traz para a nossa reflexão. Espero que vocês tenham gostado, que tenha aí plantado alguma sementinha de vontade para ler esse livro, quem ainda não leu. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve se não se inscreveu ainda, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Comentem o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que não gostaram, façam perguntas, façam comentários, coloquem as interpretações que vocês também fizeram desse livro, se gostaram desse vídeo e até a próxima!